Bom fim de semana a todos e todas. Hoje eu quero falar sobre Leonardo Boff e seu pensamento, e particularmente sobre alguns artigos. Começarei com um, A Terra se Defende, publicado em 25 de março de 2020, na revista do Instituto Humanitas Unicinos, onde Boff trata da questão do coronavírus, da pandemia e sua relação com a humanidade e o universo. Boff manifesta que, se continuar vivendo da maneira atual, a Terra se livrará de nós. Isso é o que o coronavírus nos está dizendo. A Terra está manifestando que ela não consegue suportar mais toda a agressão que ela sofre do ser humano, e que somos responsáveis pela sobrevivência e pelo destino dessa terra. Boff nos convida a acompanhar o seu raciocínio. O universo tem 13,7 bilhões de anos desde o Big Bang. A Terra 4,4 bilhões. A vida na Terra 3,8 bilhões. E o ser humano apenas 7 ou 8 milhões que existe na face da Terra. E o homem sapiens, ou demente, vive nela apenas 100 mil anos. Todos nós na Terra, desde a matéria até os seres viventes e os seres humanos, somos formados por 100 elementos físicos, químicos, que foram forjados ao longo da existência do universo. Todos nós viemos dos mesmos elementos. E a situação da vida na Terra é tão relativa porque, por exemplo, Boff cita um biólogo que mostra que por cada grama de terra, sim, existe 100 bilhões de bactérias, de 6 mil espécies em cada grama de terra, né? E que isso mostra a dimensão da vida na Terra, considerando as bactérias e sua proporção em relação ao ser humano. Ele cita também que em 2002, James Lovelock e uma equipe conseguiram demonstrar que a Terra é um ser vivo, que ela não só possui vida sobre ela, mas que ela mesma é vida. E essa Terra se chamou de Gaia. Boff faz outras comparações também. Cita o cosmólogo Carl Sagan, que dizia que a Terra, vista dos limites do espaço do sistema solar, era apenas um ponto azul pálido, tal a proporção dela nessa dimensão universal. Mas nós somos importantes nessa vida, nesse ponto. Nós temos um peso, nós temos um impacto muito grande. E segundo ele, nós esquecemos de pensar que nós somos parte dessa Boff segue o seu raciocínio mostrando que nós somos parte dessa vida nesse ponto pálido que existe no sistema solar. E nós esquecemos de pensar na importância da própria Terra e na nossa relação com elas. Começamos, como humanos, a saquear suas riquezas no solo, a poluir suas águas, a explorar de uma forma muito violenta. E essa exploração se deu em função dos interesses de uma parte pequena desses seres, mas que está levando a Terra a não suportar mais o peso dessa destruição. Não é suportável o peso da destruição, tanto do ponto de vista natural, né, como do ponto de vista também da própria humanidade, da estabilidade e das relações humanas. E a técnica e a ciência foram sempre colocados em função dessa exploração da humanidade, da exploração dos recursos naturais, de uma forma desmedida.
Ao atacar a Terra, segundo Boff, nós atacamos a nós mesmos. Nós não percebemos os limites intransponíveis e já chegamos a um ponto que pode ser irreversível de sobrecarga da Terra, ou seja, nós tiramos muito mais do que a Terra pode proporcionar e não criamos condições dela se renovar. Então ela começa a dar sinais que está doente, que ela perdeu o seu equilíbrio dinâmico. Ela se aquece de forma crescente, ela tem manifestações de fenômenos meteorológicos muito intensos, como furacões, tempestade de areia, terremotos, nevasca. É um frio intenso acompanhado de calores intensos. E isso tem provocado desde inundações até incêndios devastadores. A Terra está doente, está mostrando os seus sinais dessa doença. Além do mais, nessa situação de desequilíbrio, ela tem liberado seres microscópicos que antes não apareciam, ou apareciam em escala muito reduzida, como a SARS, o Ebola, o dengue, a chikungunya e agora o coronavírus. E o coronavírus sobre o qual nós não temos controle. Nós não conseguimos ainda descobrir a forma de curar, de evitar, de combater o coronavírus. Nós conseguimos talvez evitar a sua maior propagação, mas ainda não tem vacina. Então ele não pode ser destruído, ele está se propagando de uma forma que não está sendo controlada. E está levando a uma desestabilização das sociedades no mundo inteiro, no próprio esquema de reprodução da economia e nas relações humanas. Isso nos assusta e nos deixa perplexos. Como somos, se continuamos vivendo assim, podemos desaparecer. A Terra se defende contra esse vírus que é o homem, contra essa parte doentia dela mesma, esse vírus que a destrói. E, segundo Boff, ela pode ser levada a fazer uma amputação. Podemos ser amputados da natureza e a Terra seguir seu curso, tratando de se recompor sem existência humana. Caso isso aconteça, a Terra pode continuar existindo, girando em torno do Sol, mas sem a vida humana, até que nova vida correspondente à humana e que possa ser mais racional ou possa ser mais sensível, venha a ser desenvolvida. Segundo Boff, essa é uma hipótese que não é só plausível, mas que se a gente continua tendo esse relacionamento com a natureza, será inevitável. A dúvida é se nós seremos capazes de modificar, a partir desses anúncios que a natureza nos está dando, e enfrentar e realizar um novo tipo de vida na Terra. À primeira vista, Leonardo Boff parece ser muito exagerado e alarmista. No entanto, o sistema predatório que vivemos se reproduz de uma forma extremamente rápida e destrutiva. Seguindo nessa velocidade, o esgotamento dos recursos naturais necessários à nossa sobrevivência se esgotarão ou entrarão em uma fase extremamente crítica, não em séculos, mas em décadas. O mais assustador de tudo isso é que o capitalismo vive da escassez em um mundo de abundância. Contraditoriamente, à medida que os recursos naturais vão transformando-se em mercadorias, eles passam a valer mais, tornando sua propriedade e comercialização extremamente lucrativa. Situação emblemática da água, que, na medida que se escasseia, sendo um recurso essencial para a vida, passa a ser tratada como mercadoria que poderá proporcionar, e já proporciona, imensos lucros a seus proprietários,
podendo, no entanto, por sua falta, destruir a vida. Não considero que Boff exagera as consequências destrutivas da forma de vida da sociedade atual. Pelo contrário, se não predominar a consciência imediata das consequências de manter esse rumo, a nossa vida na Terra estará comprometida. Isto sendo otimista ao pensar que ainda temos a oportunidade de reverter essa tendência. Seguramente seguirei lendo Boff e realizando comentários sobre seus escritos que me parecem bastante interessantes e importantes. São um alerta para reverter esse estado de coisa.